Olá, então eu vou falar aí sobre o Gaudi. Então ele é arquitetura da Intel. Então ele é um acelerador específico para inteligência artificial que é usado especificamente em data centers. Então o Gaudi, com a chegada das redes neurais profundas, o Gaudi ele é um processador que ele é específico para tratar essa complexidade, esse aumento de carga de trabalho no processador. Então, por que a IA muda a arquitetura de computadores? Então, inicialmente nós temos o nosso processador, que é o nosso processador genérico, que ele faz várias operações matemáticas, ele acessa a internet, ele navega na rede, ele faz várias e várias coisas. Porém, com a chegada da IA, a gente tem aí uma quantidade massiva de operações matemáticas. O paralelismo dele é muito alto, então você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você, em comparação com um processador de genérico, de uso normal, que ele faz uma coisa por vez, ele pega a requisição, ele processa a requisição e passa a requisição. Você comparar isso com a IA, com o treinamento das linhas neurais, você tem um gasto aí muito grande de tempo e energeticamente falando, porque você vai fazer uma coisa por vez e você tem muitas e muitas coisas para fazer. Então, com a chegada da IA, a arquitetura de computadores, então ela precisou aí evoluir para lidar com esse novo tipo de trabalho, com essa nova carga de serviço. Então, o problema das CPUs para as IA, né? As CPUs tradicionais, elas são extremamente versáteis, né, no que elas fazem. Porém, no entanto, elas foram projetadas para tarefas sequenciais e tarefas gerais. E quando a IA chega, essa CPU ela não consegue ofertar o mesmo nível de paralelismo das arquiteturas específicas, especializadas. Então, como eu falei, você tem um processador que ele vai processando assim, o paralelismo dela é muito baixo e ela é feita sequencialmente, então é uma depois da outra. E aí você tem do outro lado um processador o paralelismo dele é muito alto, então você tem várias coisas executando ao mesmo tempo e você e isso na parte de treinamento no treinamento de modelos da IA, usando apenas CPUs tradicionais, convencionais, você tem um gasto muito alto. E você parando para pensar aqui, se você tem uma arquitetura, você já tem um CPU que é específico para o treinamento de IA, que você já consegue otimizar esse processo, é uma boa saída, né? Então, um dos problemas das CPUs para IA é que a carga de serviço é muito grande e não consegue bater processadores que já usam aceleradores de IA e você fica naquela de, eu vou usar um CPU genérico, mas o meu consumo vai ser gigantesco comparado com outros CPUs, né? Então aí gargalos da IA, gargalos arquiteturais da IA, então, quando nós trabalhamos com IA em grande escala, ela aparecem vários gargalos no sistema. O primeiro é o processamento, né? Como dito anteriormente, porque os cálculos são imensos. Mas também tem outro problema, que é a memória. A memória, já que os modelos modernos podem ter bilhões e milhões de parâmetros, isso aí pode estar ocasionando gargalos, né? Como a arquitetura de Von Neumann, ela pode e vai estar gerando vários gargalos aí durante as operações e comunicações com outros setores aí. E aí também, um dos outros problemas aí, já pensando no- na nossa arquitetura, que seria aí o desafio entre a comunicação dos diferentes processadores dentro de um data center. Então, todos esses desafios aí se tornam necessários o uso de arquiteturas especializadas, né? E aí, então, uma reflexão, que seria a arquitetura de von Neumann, aí criada lá em 1945, ela ainda serve para IA em 2026? Então, sim, a base dela ela vem de base para a maioria das operações, porém, ela teve um avanço, ela foi reprojetada, foi melhorada, assim como aconteceu quando foi feito a melhoria para a arquitetura de Harvard, com a chegada da IA, essa arquitetura de von Neumann aí, ela foi melhorada e continuou sendo usada na IA, né? Então, por isso que os sistemas modernos, de IA, elas reduzem esse gargalo usando memórias aí de uma alta banda larga e o paralelismo massivo, né?
Então, usando desses atributos aí, aumentando a banda larga da passagem da memória, assim como eles fizeram em Harvard, dividindo os caminhos, com IA, eles aumentam, eles abrem mais as estradas para passar uma quantidade de dado maior, eles abrem mais as estradas, passam uma quantidade de dados maiores, muito maiores. Então, eles aumentam aí o paralelismo, então tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e os aceleradores especializados em A, eles entram no modelo de von Neumann, isso, se você pensar no modelo, eles já vão deixar ele muito mais otimizado no contexto da IA. Então, as estratégias da Intel seriam, para lidar com os desafios da IA, ela desenvolveu várias tecnologias. Então, uma delas é a AMX, que ela adiciona aceleração de operações matriciais diretamente nas CPUs, e a outra é o IA Boost. Então, que ela é uma NPU usada em notebooks, muita gente usa essa NPU, e ela faz a aceleração das aplicações da IA localmente. Então, você tem o teu CPU e você pode usar aí o Intel MX, né? Então ele, em vez de você precisar esperar o processador fazer as operações matriciais, você já tem ali uma na CPU do chão, ele já tem as aplicações matriciais já tá neles, né? Então, quando chegar essa requisição, eu preciso fazer essa matriz 5 por 5 aqui. Como é que eu faço? Eu não vou direto na CPU, eu vou lá na CPU principal. Eu já vou para uma secundária que vai fazer essa operação, já é craque em fazer as operações matriciais, e isso aí vai adiantar muito a nossa vida, né? Então, para grandes cargas de serviço de IA, em data centers, por exemplo, a Intel criou o Gaudi, né, um acelerador específico especializado para redes neurais. Então, a arquitetura Intel do Gaudi, ele foi desenvolvido especificamente para executar operações comuns em redes neurais. Ele possui unidades especializadas em cálculos, envolvendo tensores e matrizes. Além disso, ele usa uma memória HBM, e que possui uma banda larga muito maior do que memórias convencionais. E isso permite aí mover uma grande quantidade de dados rapidamente, algo essencial, né? Quando você pensa em treinar IA, você tem que passar dados muito rápidos para você conseguir acompanhar a demanda do serviço. Então, o Gaudi, quando ele foi criado usando o princípio anterior ali, então ele já tem essas partes de cálculos de matrizes, cálculo de integrais e assim por diante, já integrado dentro dele. Então, quando chega essas requisições, ele já tem um caminho já correto a seguir. Você já chega, você já pega o teu bilhetinho, você já sabe já onde ir, e isso aí aumenta o nível, aumenta o tempo, né, de espera para responder às requisições. Então, as especificações do Gaudi 2. Então, aí ele tem a banda larga de memória de aproximadamente 2 terabytes. Então, ele tem 24 portas Ethernet 100 GB. Então, isso é excelente na questão de passagem de dados e assim por diante. E o Gaudi 2, ela é a segunda geração da arquitetura. E ela trouxe melhorias significativas, né? Ela possui mais unidades de processamento, a banda larga maior e conexões de rede de alta velocidade, como ditas ali. E então essas melhorias aí, elas permitiram que os data centers executassem treinamentos de IA de forma muito mais rápida, né? Pensa, você ter 24 portas Ethernet que passam 100 gigabytes por segundo e a largura de banda da memória é aproximadamente 2 tera. Isso aí, se você pensa em um aprendizado de redes neurais, isso aí você consegue passar uma quantidade de dados muito grande e você tem um avanço ali, uma quantidade de requisições feitas aí por segundo muito maior, muito grande, né? Comparado com CPUs tradicionais genéricas que não fazem, não são feitas para esse tipo de serviço. Então, nós temos a evolução, o Gaudi 3. O Gaudi 3 ela é uma versão mais recente, uma versão mais atualizada. O Gaudi 3, então, ele aumentou mais o número de núcleos especializados e a melhora na eficiência energética. Então, nós temos ali um aumento nas portas de internet. Então, de 100 gigas, que era o Gaudi 2, ele passou a ter 200 gigas por segundo. Ele teve esse aumento nas portas de rede. E também ele teve esse aumento aí na banda larga da memória.
Então uma passava 2 pontos alguma coisa e essa aqui começou a passar 3,7. Então nós temos um aumento aí, não é um aumento muito significativo, mas foi uma melhora. Uma melhora sempre vem pro bem, a partir do Gaudi 3 aí. E aí então com isso vem uma outra reflexão. Daqui 10 anos, né? Ainda nós vamos ter CPUs genéricas ou tudo será especializado? Se você pensa que hoje em dia você pode ter dentro do teu computador dois CPUs, digamos assim, dois CPUs, um orientado, digamos assim, direcionado ao processamento de dados e ligação com a internet, tudo o que já é feito hoje em dia. E do outro você tem um processador específico diretamente só para IA, então você pensa, daqui 10 anos você vai ter dois processadores muito bons que vão ser um para uma coisa e outro para outra. Então você não vai ter todos os CPUs ou tudo genérico ou tudo especializado, porque você pegar os extremos dos dois lados não fica legal. Então, se você pegar o meio, você ter CPUs aí tradicionais genéricas muito avançadas e CPUs especializadas para IA na questão do serviço que você vai desejar fazer com o computador ou no data center já muito mais avançado, você tem aí um uso dos dois lados muito bom. Então, você vai ter uma mesclagem dos dois, né? Daqui 10 anos, talvez, você possa ter aí um processador do teu computador que você use para tudo e o da IA você use só especificamente para uma coisa em específico e aquela coisa específica você consiga destruir, você possa fazer o que você queira com ela. E aí, então, uma comparação de arquiteturas, o CPU, processador tradicional, e o acelerador da IA, o Intel Gaudi. Então, quando comparamos as arquiteturas, nós percebemos que cada um tem um processo específico, né? Como eu disse antes, o CPU ele faz uma coisa e o acelerador faz outra, né? Então, nós temos aí diferenças, obviamente. O tradicional ele tem um baixo paralelismo, a banda larga lá da memória de memória ela é um pouco menor comparado com a arquitetura do Gaudi. Mas essas especializações aí, elas permitem alcançar níveis maiores de desempenho, né? Quando você tem tarefas já com destinatários já certos, você consegue atender muito melhor a requisição que você tem, né? Então, uma conclusão. Então, nós podemos concluir aí então que o crescimento da IA, ela transforma a arquitetura de computadores. Então, a gente sai de lá de um processador que tem é, dados e informações passando para o mesmo caminho. Aí agora você tem informações e dados passando por caminhos diferentes. E agora você tem um processador que cuida de uma parte do sistema e uma que é específica para IA. Então você vê uma evolução aí do, do- dos modelos aí então, né? Então, as arquiteturas tradicionais, elas continuam sendo importantes, mas novas soluções especializadas estão surgindo, né, para tratar essa nova carga de trabalho. Então, a IA, ela chega aí e ela revoluciona, não revoluciona, mas ela chega e as criadoras de arquiteturas, elas se moldam aí, criam CPUs específicas para tratar a IA e um exemplo disso, que é o Intel, ela mostra para nós como o hardware ele se adapta para acompanhar o crescimento e as aplicações da IA. E com isso a gente conclui, conclui a nossa explicação aí sobre o Gaudi, um sistema aí direcionado para data centers